Shalom, graça e paz da parte de Deus vivo. Deus abençoe sua vida, sua casa. Quero trazer uma palavra vinda da parte de Deus para o seu coração. Está escrito em Marcos, capítulo 11. E o Senhor traz ali 5 situações, 5 pontos, né? Jesus entra em Jerusalém, a partir do versículo 1 ao versículo 11, a partir do versículo 12 ao versículo 19, ao versículo 15. Jesus fala sobre a questão da figueira que não dá frutos, né? Do versículo 15 ao 19, Jesus pregando no templo. E o quinto, salvo engano, o quarto, a lição da figueira, do versículo 20 ao 26 e do versículo 27 ao 33, sobre o questionamento, né, dos sumos sacerdotes sobre a autoridade de Jesus, né? No primeiro ponto, Jesus, quando vai entrar em Jerusalém, ele pede aos seus discípulos que vá a um certo local e pegue um jumentinho virgem, né, e traga para ele. Fica claro nessa passagem que Jesus não conhecia o dono do jumentinho, não tinha falado anteriormente, não tinha comprado, não tinha nada, mas como tudo pertence a ele, Jesus ordenou que assim eles fossem. E Jesus deu uma direção aos discípulos, né? Jesus disse de que modo eles deveriam fazer. Quando os discípulos assim chegaram no local, eles foram questionados por que eles estavam pegando aquele jumento se não pertencia a eles. Mas só o fato de eles dizerem que eles estavam fazendo de acordo com o que Jesus ordenou, não houve impedimento para que isso acontecesse. Uma coisa que me tirou como lição, e eu acredito que isso pode servir para a nossa vida, é que muitas vezes a gente quer fazer um bolo de milho e usa o material de um bolo de chocolate. E não sai como a gente quer. Muitas vezes a gente quer que as bênçãos de Deus aconteçam na nossa vida, mas quer viver segundo os padrões do mundo. Não faz como Jesus ordenou. Se não faz como Jesus ordenou, não vai dar certo. Não é mesmo? Então isso eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então isso entra também nesse mesmo contexto. Eles fizeram como Jesus ordenou. E assim foi feito. E o jumentinho foi levado até Jesus, né? No segundo tópico, fala sobre uma figueira. Do versículo 12 ao versículo 14. Fala de uma figueira que Jesus, andando com seus discípulos, não dava fruto e cortou. E elas nunca mais deu fruto. Na outra passagem, lá no final desse mesmo capítulo 11 do livro de Marcos, a gente vai perceber Jesus falando sobre isso, mas eu vou deixar lá, ele vai usar isso para trabalhar a fé dos discípulos. Então, Jesus deu uma ordem e seguiu que ninguém coma, né, mais dos seus frutos. Ele deu essa ordem à figueira e seguiu, né? No terceiro tópico, que é a partir do versículo 17, não, do versículo 15 ao versículo 19, que fala sobre Jesus e a atuação dele no templo, é o seguinte: Jesus, entrando no templo, observou que dentro do templo tinha muitos cambistas, eram ladrões e salteadores, segundo a palavra do próprio Jesus. E Jesus ficou irado, porque ele disse: a casa do meu pai é casa de oração. Assim ela será conhecida, não como casa de ladrões e salteadores, né? Muitas vezes a gente se propõe a fazer as coisas para o Senhor, né, e abre portas para muitas pessoas que a intenção não é servir na casa do Senhor. A intenção é roubar, é destruir, é trazer confusão. Mas o Espírito do Deus vivo, como Jesus, continua atuando. E a gente crê que a casa do Senhor, a igreja do Senhor, é um lugar de adoração, é um lugar de louvor, é um lugar onde a gente vai porque a gente precisa de Deus. Onde a gente vai para adorar a esse Deus, não para servir as nossas más intenções, né? Muitas vezes só de
ganhar, né, de tirar alguma coisa, né, alimentando uma certa avareza oculta que muitos fazem, que é usar a igreja, que é usar o povo de Deus para fazer isso. Mas há um Deus sobre essa igreja e a gente precisa tomar cuidado para não permitir que esse espírito domine a nossa vida e que ao invés da gente ir para a casa do Senhor, adorar, servir a Ele de coração, a gente entenda que a gente possa tirar algum proveito material dessa situação. Todo proveito e todo lucro de pastor é ordenado por Deus. Ele diz que a gente deve se alimentar do altar. Isso é uma ordem de Deus, né? Mas isso não é a intenção do coração do pastor. A intenção do coração é amar a Deus, fazer a obra do Senhor e amar as ovelhas, para que quando o dono deles voltar, que é Jesus Cristo, para buscar a igreja estar adornada, limpa, santificada, né? E o próprio pastor também, né? Porque o Senhor disse que adianta você ganhar o mundo inteiro, né? Vai lá, prega, faz e tem uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. Você pode ter até ajudado o próprio Deus, porque Ele vai permitir, viu? Que muitos preguem a sua palavra e que muitas vidas sejam alcançadas através dessas pessoas. Mas muitos ouvirão do Senhor naquele grande dia, ó, não vos conheço. Essa é a palavra do Senhor. No quinto ponto, a gente vem falar agora no quarto ponto sobre a lição da figueira. Aí Jesus passa novamente por essa figueira, como foi dito lá no começo, no tópico 2, a partir do versículo 20 ao versículo 26, Jesus passa pela figueira e um dos discípulos disse: Senhor, olha só a figueira que o Senhor amaldiçoou naquele dia, ela secou. Aí Jesus olhou, tampou café, né? Porque Jesus falou, a coisa não aconteceu na hora, né? Jesus declarou uma palavra. Às vezes a gente declara uma palavra de cura, uma palavra de bênção e as pessoas não acreditam. Aí o Senhor diz, ó, aqui é uma outra parte, creia na palavra dos profetas e prosperareis, né? Creia também quando ele traz uma correção, se você não olhar para dentro de si, reconhecer e mudar, você vai sofrer o dano. Então Jesus aproveitou aquela situação do discípulo, salvo engano foi Pedro, eu não me lembro direitinho, mas eu sei que eles questionaram, né? Poxa, Jesus, questionaram, falaram, trouxeram a situação, disseram, Jesus, essa figueira que o Senhor amaldiçoou, ela morreu, ela secou, porque tudo aquele que não dá fruto, né? Será cortado, Jesus já havia dito. Mas Jesus aí trabalhou. Tudo aquilo que vocês pedirem, tendo fé, vocês receberão. Jesus falou sobre essa questão e sobre a questão do perdão, no mesmo tópico. Ele usou, lá no versículo 22, ele falou sobre a fé. Tenha fé. Aquilo que vocês pedirem, aquilo que vocês falarem, aquilo que vocês declararem, tendo fé, claro, dentro dos princípios do Evangelho. Não na maldade, né? Mas dentro dos princípios, não na carnalidade. Eu quero as coisas carnais, eu quero as coisas mais e vou declarar e vou receber de Deus. Não. Deus é santo. O que importa é que a gente busque Ele de forma santa. Então, nesse tópico, Jesus diz a ele, tudo aquilo que vocês, se vocês disserem aquela montanha, se joga no mar, assim será. Se vocês fizerem com fé e fizer, é um princípio, baseado, fundamentado nos princípios, né, da verdade, da justiça, do amor, da bondade, enfim, são vários. E Jesus aproveitou para falar isso, peçam as coisas com fé, né? E também, se vocês estão ali orando, né, e pedindo as coisas e observarem que o seu irmão tem alguma coisa contra você, você tem alguma coisa contra o seu irmão, perdoe. O Senhor também usa essa questão do perdão, porque se você não perdoar, você não será perdoado. E se você não é perdoado, você não tem acesso a Deus. E se você não tem acesso a Deus, você não tem nada. Um homem sem Deus não é nada, né? Então, esse é o quarto tópico. No quinto tópico, a partir do versículo 27 até o final do versículo 33, ele vem abordar sobre a autoridade de Jesus. Os escribas, os fariseus, os sumos sacerdotes. Questionando a Jesus, de onde vem essa autoridade? Porque a gente te conhece, né? Você é filho de José, enfim. De onde vem essa autoridade? Aí Jesus disse, eu vou também te fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, vamos lá. De onde vocês dizem que vem a autoridade de João Batista? De Deus ou dos homens? Aí eles se reuniram e disseram assim, poxa, se a gente falar que é de Deus, ele vai dizer, por que vocês não creem nele? Né? E se vocês disserem que é do mundo, eles temeram o povo, porque João Batista era um homem tido como santo no meio do povo, né? E eles não
eram covardes, na verdade. Eles só queriam, na verdade, essas pessoas só querem perseguir e atrapalhar a obra